Olá, gente. Semana passada aconteceu uma coisa não muito agradável em âmbito político, que o governo atual perdoou 1 bilhão de dívidas das igrejas. Isso aí fere de morte o Estado laico que está na Constituição brasileira, né? Mas o que é laico? A palavra laico vem da expressão grega laos, que significa povo em sentido universal. Né? O termo laos, então, ele se refere à população de forma geral e irrestrita. Portanto, Estado laico ele é o quê? Aquele que promove a proteção de todos. E isso aí principalmente no âmbito religioso, porque toda a história mostra que várias pessoas de crenças diferentes foram perseguidas, foram mortas por conta do Deus para o qual elas rezam. E a ideia de Estado laico surge com o iluminismo, ou seja, lá no século XVIII, lá nos anos de 1700 e alguma coisa. E também na Revolução Francesa, em que os revolucionários propuseram o quê? A separação total da Igreja e do Estado. Claro que eles só propuseram. Oi, Roberto, tudo bom? Então, só que ainda não era, né, Estado laico como hoje nós o concebemos. Por quê? Porque houve perseguição ainda dos católicos e também dos protestantes durante a Revolução Francesa. O Estado laico vai assim tomar forma principalmente com a independência de alguns países na América, né? O Brasil foi meio que um contrassenso, porque o único país latino-americano a ser uma monarquia fomos nós. E também nós fomos um país que, quando se tornou independente, oi Camila, que quando nós nos tornamos independentes, nós tivemos o catolicismo como a religião oficial. Portanto, né, Estado laico no Brasil surge apenas com a proclamação da República, ou seja, em 1889, né, que houve uma separação do Estado e da Igreja. E durante o Império Brasileiro, todas as religiões elas eram toleradas entre aspas, né? Por quê? Porque elas não poderiam ter cultos públicos. Ou seja, dentro de casa, né, todos os cultos e todos os credos eles eram, né, permitidos, né? Então isso não é uma, né, liberdade de certa forma, né? Mas qual é o objetivo mesmo do Estado laico? É que é a construção de uma sociedade, né, na qual nenhum grupo possa se impor aos outros. Ou seja, isso é isonomia. Todos com os mesmos direitos e também com os mesmos deveres, né? A nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 6, ela garante não há perseguição para outras pessoas de cultos diferentes. Portanto, né, nós temos isso garantido, ou tínhamos. Por que tínhamos que eu falo isso e com certo medo mesmo? Porque com o atual governo que na campanha, né, exibia Deus acima de todos, que Deus ele está falando? Certamente é o Deus cristão, que eles praticam um cristianismo um pouco esquizofrênico,
Por quê? O cristianismo não é aquela, né, religião baseada em Cristo? Pois é. Cristo não era um cara armamentista, não era um cara bélico, muito pelo contrário. Ele era um cara que pregava paz e também igualdade social, ou seja, sem luxo ostensivo. Portanto, Cristo se assemelha mais ou menos ao que o governo Bolsonaro teme, né? Algo como os comunistas, né? Que é aquilo que quer ser pobre, aquilo, né, que quer a pobreza para todo mundo. E muito pobre de direita cai nesse discurso porque eles não se enxergam pobres, né? É uma falta de consciência de classe absurda, né? As coisas, né, encarecendo, nós perdendo os nossos direitos e a pobraiada de direita berrando, né, né, a cada pronunciamento tosco desse infeliz que está lá no Planalto, né? Porque não dá nem para xingar, porque essa criatura não merece o nosso xingamento, né? Então, esse pessoal crente, assim, né, muitos deles, né, não são todos, claro, eles fazem uma confusão muito tosca entre Estado laico e também Estado ateu, né? Estado ateu realmente ele é aquele que é o contrário do Estado teocrático. O que é o Estado teocrático? É aquele Estado em que apenas uma única religião ela é tolerada. Porque theos em grego quer dizer Deus, né? Cracia quer dizer governo. Então é governo, né? É de um Deus qualquer, né? Porque os gregos eles tinham uma outra concepção de Deus, né? E nós temos o estado ateu, né? Ó, esse teu também ele é do grego theos, que é Deus, e o a do grego ele quer dizer privação, ou seja, quando tu não tem algo. Então, ateu é realmente sem Deus algum, né? Portanto, esse pessoal meio histérico, né, evangélicos meio tosquinhos, né, ortodoxos, eles berram contra o Estado laico porque eles confundem, né, Estado laico com Estado ateu. É uma tosquice sem tamanho, tá, gente? Isso aí é muito feio, né? Esse governo, né, ele também, né, ele também mostra vários sintomas do fascismo, sendo que um deles é essa pregação de uma certa moral cristã ou, né, fundamentalista. Mas quem é Bolsonaro para pregar moral? A pessoa casa várias vezes, casa quando as suas esposas elas envelhecem, aí ele troca de mulher. Isso aí pode, né, agradar a uma parcela tosca da população, mas não agrada a quem realmente pensa um pouquinho sequer, né? Mas pensar é uma coisa que eu tô pedindo demais para os nossos queridos amigos bolsominions, né? Complicado isso, né? Então, estamos rumando para ser um Estado teocrático e teocrático tosco, né? Que é o pior, porque temos um presidente que não sabe se expressar, temos um presidente hipócrita e temos um presidente que não segue nenhum preceito da nossa Constituição. Fazer o quê, né? Mas ainda bem que só são 4 anos, porque eu não tenho saúde para aguentar mais esse infeliz. Beijo.